No programa de hoje, continuamos a assistir uma série de reprises com matérias que marcaram a história de quase 9 anos de produção do nosso programa. Vamos rever matérias que revelam peculiaridades da festa junina de nossa região. E no Papo Gerais, reapresentamos a entrevista com o humorista Cleiton Silva. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem sempre está só começando. A tradição e a arte de dançar quadrilha. Vamos rever agora uma matéria sobre um projeto que valoriza os costumes da festa junina da nossa região. Confira. O projeto Quadrilhar, como que ele realmente nasceu? Há 15 anos atrás, nós fazíamos festa junina e sempre trabalhamos com o resgate da cultura junina. E faltava a dança dentro da festa junina. E um belo dia, num 5 minutos, eu falo 5 minutos de Deus, eu pensei, por que não colocar dentro da festa junina um projeto de quadrilha e motivar a cidade de Uberlândia para dançar. É o resgate, né? A gente está resgatando com eles histórias dos nossos pais, dos nossos avós e a história deles mesmos que está se perdendo, né? Porque as crianças hoje querem dançar funk, querem jogar futebol e não querem mais brincar de roda, elas não querem mais brincar de brincadeiras lúdicas. Então, através desse projeto, a nossa intenção é resgatar. Usa muito forró com 2 instrumentos, que é a sanfona e o triângulo, mas aqui para nós, como nós não tocamos ao vivo, a gente sempre pega músicas prontas, do Gonzaguinha, vem mais as músicas do Nordeste, né, que são as mais usadas. Geralmente a gente faz uma coletânea de 3, 4 músicas e monta as coreografias em cima. Na quadrilha tem o caminho da roça, dama cumprimentar o cavaleiro cumprimentar a dama, tem o balancê, que é coisa assim, com a saia, a gente faz gestos com a saia, tem voa, beija-flor, tem uns que é passarinho, borboleta, aí vai rodando, cestinho de flor. Todo o projeto já iniciou com oficina junina, de quadrilha. E hoje, na Ação Moradia, eles estão se preparando para fazer oficina de costura, dando o básico da costura, para se pensar depois no figurino junino. Nós estamos preparando a comunidade para ter a sua sustentabilidade, porque elas vão confeccionar e ganhar recursos com este figurino junino para as quadrilhas de Uberlândia. Também oficinas de maquiagem, que é específico ao folclore junino, já iniciaram e vamos dar continuidade até junho nas danças que fazem parte do nosso folclore, da dança de quadrilha. Eu acompanho as oficinas de corte e costura, eu acompanho a oficina de danças populares e acompanho a oficina de maquiagem artística, que a gente vai aprender a se maquiar, aquelas maquiagens lindas que o pessoal usa lá no Nordeste, né? Elas vão aprender, na primeira fase, elas vão aprender a cortar, fazer o molde. E na segunda parte, vão aprender a fazer figurinos mais sofisticados, mais elaborados para as quadrilhas, né? Porque a gente ainda está pego naqueles figurinos antigos, roupa chitão, camisa riscada. E lá no Nordeste, em Belo Horizonte, em Brasília, os figurinos parecem mais roupas de escola de samba, são bem elaborados. Um dos grandes benefícios, tanto para criança, para jovem, para adulto, é descobrir que eles vão descobrindo os seus talentos, aumentando a sua autoestima, vendo que
é possível ele se apresentar não só na cidade de Uberlândia, quem for competir, mas também sair para competir em qualquer lugar do Brasil. Então, o projeto leva vários benefícios. A pessoa que dança, que faz aula, ela tem que ter muita concentração. Então, faz com que esse jovem, que essas pessoas fiquem mais atentos, ligados à música, à concentração, à autoestima, enfim. Eu acredito que a música e a dança desenvolve o ser humano por um todo. É muito gratificante. Ano passado eu tive uma senhora de mais de 40 anos que ela tinha muita dificuldade para dançar, mas eu não tive coragem de tirar ela. Aí depois passou a apresentação, ela veio até mim quase chorando e falou que eu tinha realizado um grande sonho dela, que desde pequena ela tinha vontade de dançar quadrilha e nunca tinha dado certo, e que eu tinha conseguido fazer que isso acontecesse ano passado. E eu fiquei muito feliz. Tradição, peculiaridades e curiosidades. A festa junina é uma comemoração comum em todo o país, mas que se reinventa a partir das características de cada região. Veja a seguir. A fogueira, ela tem um sentido muito grande, porque a fogueira, ela foi um sinal. Quando Maria, a tradição diz que quando Maria saiu para visitar sua prima Isabel, é no deserto, a cidade. Então as cidades do deserto são muito pequenas e Isabel então acendeu uma grande fogueira para marcar o sinal, o lugar onde ela morava, para que Maria não se perdesse. Essa relação entre a fogueira e São João Batista, Santo Antônio e São Pedro é uma forma de o fogo que aquece. Jesus é a luz. Então a fogueira é aquela que ilumina. Reunir os vizinhos, reunir os parentes, os amigos, para celebrar aonde não existia padre. Então reza-se o terço, né, a parte do rosário, reza-se o terço, e aí eles fazem o quê? Eles sentam, conversam, acendem a fogueira, levantam o mastro com o retrato do santo, né? E ali eles então têm essa tradição de batizar na fogueira, ou seja, pedir a proteção dos 3 santos para que os filhos sejam amparados. Primeiro, para não morrer queimados, porque na roça tinha muita incidência de incêndios, né? As casas eram muito assim precárias e eram cobertas com capim que pegava fogo. Então tinha um fogão de lenha dentro de casa. Então o pessoal vivia assim sem luz, então tinha que acender luz, lamparina, lampião. Então por isso que o pessoal morria muito queimado. Melhorou seu salário. Basicamente, os compadres, os pais e a pessoa que está sendo batizada, pode ser criança ou adulto, né? Às vezes ele não tem pai mais, mas padrinho tem que ter. Então eles dão 3 voltas ao redor da fogueira. A distância é possível por causa do calor. E cada um rezando, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, 3 vezes e pedindo para que Deus abençoe aquela pessoa, né? Quem faz esse batismo? São as rezadeiras de terços, os rezadores de terços, né? E as benzedeiras que fazem esse rito com as crianças, né? Que é justamente para isso, para proteger a criança, ou seja, os 3 santos serem padrinhos desse menino, amparar este menino caso a família venha a faltar. Seus filhos são protegidos. Como quando você vai inaugurar um navio, quebra-se uma champanhe no casco do navio, né? E fala que ele está batizado. Então, era aquele costume, os amigos querer... A criança já era batizada no batismo da igreja, batismo com sacramento, mas queria ter mais compadres, queria ter mais amizade para aquela criança, aquela família. Então fazia essa espécie de batismo de fogueira, que era uma devoção. O batismo da fogueira faz parte de tradição, da tradição do povo. Não quer dizer que seja o batismo assim, não, o batismo, criança para ser batizada na fogueira, ela tem que ter sido batizada na igreja, com o rito do batismo da igreja. Olá, no nosso bate-papo do programa Uberlândia de ontem e sempre, nós recebemos um comediante muito famoso em todo o Brasil, que agora recebe o título de cidadão uberlandense, Cleiton Silva.
Cleiton, você é natural de Carmo do Paranaíba, né? Sou nascido só lá. Aí papai, eu e meu irmão mais velho. Aí papai era pedreiro e lá não tinha serviço, porque a cidade é muito pequenininha, essa coisa toda. Aliás, meu pai foi empregado do meu avô até o dia que ele casou. Só que empregado escravo, que não recebia, né? Ele só passou a receber no dia seguinte ao casamento. E ele saía para procurar serviço. E aí passamos por Patos, fomos para Goiás Véia, que era a capital de Goiás. Tivemos aqui em Uberlândia, voltamos para Patos. De Patos nós voltamos. Terminou a guerra, nós voltamos, aí papai assentou aqui e eu fiquei até os 15 dias antes de fazer 20 anos. Aí eu fui para São Paulo. O seu pai, por acaso, se chamava Geraldo Cândido da Silva. E ele é que fez a reforma da casa dos meus pais no final da década de 50. Ah, é? Então, na hora que eu te encontrei, eu lembrei demais. Foi um reencontro, porque a sua fisionomia lembra demais a do seu pai, né? Meu pai estudou 11 meses na vida. E no final da vida dele, ele dava aula para arquiteto, para engenheiro. E você, quando fez os 20 anos, você foi para São Paulo? Fui para São Paulo. Levei 3 dias. Naquela época era estrada de terra, costela de vaca, né? Passava por Almeida Campos, dormia em Uberaba? Eu dormia em Uberaba, lógico. Meu Deus do céu, foi uma aventura. E qual foi a sua primeira atividade lá em São Paulo? Foi na Rádio Record. Eu até outro dia estava fazendo o registro da minha memória e lembro a tristeza que foi quando eu cheguei em São Paulo. Eu cheguei e levei carta por Zé Rosa, que era de Uberlândia. Que foi deputado lá. Foi deputado. O Ari Novaes me deu uma carta me apresentando ao Zé Rosa, porque ele já tinha ido, eu não conhecia e nem ele me conhecia. Mas eu cheguei lá, eu falei, não vou procurar ninguém. Porque eu fui com a decisão na cabeça. Aqui, eu trabalhava há 4 anos, não sabia nada, aprendi tudo aqui. Mas você trabalhava em rádio? Na Rádio Difusora de Uberlândia. Com quem que você trabalhou? Ari Novaes Rocha, Eloy Costa, tudo que já está no 2º andar lá. Mas o Ari, inclusive o Ari foi meu padrinho de casamento. Porque minha mulher também é daqui. Então eu já estava escrevendo, apresentando, dirigindo. Eu falei, gente, eu não sei nada e estou fazendo tudo isso, eu estou doido. Aí falei para a mãe, prepara porque eu vou embora. Que isso? Não, eu vou para São Paulo. E tem outra coisa, eu vou fazer um teste. Se eu fizer o teste e falar, você não serve para isso, eu vou fazer qualquer coisa, vou ser gari, alguma coisa eu vou fazer, mas não volto. Eu falei, tá bom, meu filho, então vai. E eu fui. Eu fui morar numa pensão da Dona Maria, que era de Uberlândia, onde passava em frente à pensão e descia e parava no mapping. E em frente ao mapping, que era a Light. Era só atravessar o viaduto do Chá, entrava na rua direita, 2 quarteirões, na Quintino Bocaiúva, era na esquina a Rádio Record. E eu falei, é aqui que eu vou perguntar. Aí eu fui, entrei e falei, quem é o diretor artístico? É o Oswaldo Moles. Ele escrevia, na época, o Histórias das Malocas, que lançou a Dona Irã Barbosa. E eu fui falar com ele, eu falei, olha, eu sou de Uberlândia, trabalho há 4 anos no rádio e vim para cá porque eu quero saber se eu sirvo para isso. Lá eu não tenho referencial. Ele falou, não, meu filho, não vai dar para fazer nada porque o Paulinho não quer contratar ninguém, Paulinho Machado de Carvalho. Eu falei, não, mas não precisa me contratar, eu só quero saber se eu presto. Ele falou, não, meu filho, o Paulinho não quer contratar. E eu insisti, o Paulinho não quer contratar, não tem como. Aí eu disse e falei, meu Deus do céu, então tem que procurar outra área. E parei na porta da rádio. E estou ali, com a mão na cabeça, vem um senhor, foi o primeiro anjo que apareceu na minha vida. Ele veio, olhou para minha cara, acho que ele sentiu, devia estar... transtornado. Nossa Senhora!
Aí ele falou, uai, meu filho, o que está acontecendo? Eu falei, não, é que eu vim de Uberlândia. Aí contei a história toda e o senhor Oswaldo Mole disse que o Paulinho não quer contratar. Ele falou, não, mas você tem razão, ué. É só para saber se você presta? Eu falei, é. Então vem cá. E me levou no secretário do Armando Rosas, que era outro autor e que escrevia na época Enquanto o Fantasma Não Vem, que era um programa que ia na Rádio Record à meia-noite. Da meia-noite à meia-noite e meia, era coisa de fantasma, fantasmagórico, aquela loucura. Depois eu te conto o que aconteceu. Aí eu fui lá, o Alfredo Gramani, que é de Uberlândia. Uberlândia é bom de gente. De gente, de artista, mas só tem nego bom. E tem muitos que não quiseram ir para lá, porque são bons. Mas aí ele virou para o rapaz lá, o senhor, que já é a cabeça meio branca, falou, liga pro Armando e fala que tem um menino para ele fazer um teste aqui. Aí ele ligou, o Alfredo Gramani ligou pro Armando Rosa, ó, o seu Vicente está pedindo para você fazer um teste aqui com um rapaz que veio de Uberlândia. Eu falei, então manda ele vir aí amanhã às 9 horas da manhã. Vicente é o anjo? É o anjo, Vicente. Só depois é que eu vim saber quem era, Vicente Leporassi. Ah, mas que anjo bom que você arrumou, hein? Opa, o melhor. Na época, estourando na TV Record, fazia grande gincana, que bom. E depois foi para Bandeirante, foi o Trabuco, né? Trabuco, é. Nossa, meu primeiro anjo. Aí entrei, fui na sala do Armando. Sala, uma porta larga, um vidro, uma mesa grande lá dentro, cheio de nego sentado, o Armando na cabeceira. Quando ele me viu, ele fez assim. Eu entrei, ele falou, gente, eu quero apresentar nosso novo colega, o Cleiton Silva, que a partir de hoje vai fazer parte do elenco. Fulano de tal, Beltrano, aí me apresentou Maria Tereza, Dona Irã Barbosa, um elenco que Deus me livre. E ele falou, senta aí, tinha uma cadeira vazia, era minha. Na frente tinha um script. Já veio com o meu nome as minhas falas. Eu falei, agora seja o que Deus quiser. Agora já posso dormir. Aconteça o que acontecer, é isso que eu vou fazer e acabou. Ô Cleiton, e quando que você criou esse personagem do bordão? Do Tô de Olho? O Tô de Olho foi quando eu fui para a Record. Porque na praça da TV Paulista, eu fazia um azarado. Eu falei, Cleiton, você tem que fazer um personagem para baixo, sério, e tudo para você é errado. Então, o bordão eu entrava todo de preto, olheira, sentava no banco, ficava sério, ele olhava para mim, só fazia assim, sou o tipo do cara azarado. Nasci numa sexta-feira, dia 13, mês de agosto. E aí, destampava, acho que foi a primeira ou a segunda vez que alguém fez aquela piada que até hoje é usada, né? Eu era tão feio, mas tão feio, que minha mãe levou eu para batizar, o padre falou, leva para casa, espera 3 dias, se não latir, traz que eu batizo. Então, era esse tipo, era sempre, a namorada era mais feia, o macaco ganhou a namorada dele, eu fui no zoológico com ela, e o macaco se apaixonou, e ela se apaixonou pelo macaco. É esse tipo de coisa. O Tô de Olho no Senhor é personagem que você criou? Sim, porque quando eu fui para a Record, o Nóbrega falou, já que você está aqui, você vai fazer a praça de novo. O Canarinho me deu uma bronca, que eu tinha que fazer um personagem. Aí eu lembrei do Chico Tutu, que era daqui de Uberlândia. Os de mais de 70 sabem quem que eu estou falando. Era um velhinho que a molecada vivia enchendo a paciência dele. E Chico Tutu, e ele fingia que ia correr para pegar a molecada corria, mas nada, ele fazia nada com ninguém. Quando eu fui fazer, na hora, não sei porquê, eu sentei, olhei para o Nóbrega, ele olhou para mim, e ficou um vazio. Aí eu falei, tô de olho no senhor. E aí, foi uma risada, porque era a época ao vivo,
Era tudo ao vivo. E aí, na semana seguinte, já veio no texto. Cleito entra, olha para Nóbrega, Nóbrega olha para ele e diz: "Estou de olho no senhor". Então, o primeiro bordão foi esse. Foi uma homenagem que eu fiz à minha vida gostosa até os 20 anos aqui em Uberlândia. Ô Cleito, e esse período que você está em São Paulo, qual que tem sido a sua ligação com Uberlândia? Sempre eu tenho a família toda do meu pai mora aqui, porque desde que nós mudamos para cá, aí a família do meu pai toda veio para cá, toda a família da minha mulher é daqui. Então eu tenho 3 irmãos aqui, tenho o Tita, tenho a Cleusa e a Ana Lúcia, que moram aqui. Aí tem meus sobrinhos, eu já sou, como é que fala? Quando você é tio, avô, é porque é o neto do seu irmão, né? E quando é neto, é bisneto do seu irmão, você é tio o quê? Você já está velho. Tô. Ô Cleito, e o que significou receber o título de cidadão uberlandense? Uma realização. Porque ninguém tinha condições de dizer que eu não era de Uberlândia. Eu me fiz de Uberlândia, eu me senti uberlandense. Eu só vim buscar o registro. Que, graças a Deus, o Adriano Zago fez a monção, que chama? É um treco assim, né? E aí resolveram aprovar que eu fosse cidadão uberlandense. É a maior glória que eu tenho, o maior troféu que eu consegui nesses 55 anos de profissão. Passar a ser o que você sempre foi. Passar a ser... Ter escritura, né? Porque às vezes você tem uma casa e não tem escritura. A vida para você é humor? É uma graça. A vida... Eu sou um eleito por Deus. Eu sempre fiz o que eu gosto. Criei 3 filhos, formei 3 filhos. E vou para 73 agora. E até hoje eu trabalho naquilo que eu gosto. E quem tem prazer tem motivo a mais. É mais gostoso. Com prazer é mais gostoso, né? Nem que seja por economia, a gente não deve chorar, né? Não, é verdade. Não, mas sabe que de vez em quando descarregar o pote é bom? Nossa, dá um alívio, rapaz. Você fica... parece mas que chorar de emoção. Sim, sim. Chorar de emoção. Sabe, que quando termina, você fala, oh, coisa gostosa, felicidade. Porque não existe, as pessoas, elas ficam procurando a felicidade total. Não existe felicidade total. A felicidade você conquista, pega num pedacinho aqui, um pedacinho aqui. São momentos felizes que depois de um certo tempo, você começa a lembrar, vai juntando, não é que eu fui feliz, rapaz. E eu eu sou feliz. E feliz é quem tem história para contar, né? O Paulinho Gogó é que fala, quem não tem dinheiro conta história. Eu gosto de falar que só conta história quem tem história para contar. Até a próxima. Tô de olho no vocês tudo. E hoje nós ficamos por aqui. No próximo programa, continuamos a exibir uma série de matérias em comemoração ao 9º ano de produção do Uberlândia de Ontem Sempre. Envie suas sugestões de reprise para o e-mail close@close.com.br e acompanhe o programa pelo site uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.